Acho que agora de verdade, gatinha tá ao vivo. Olá, gente, muito boa noite a Boa todos noite, pessoal. vocês. Tudo bem? Gente, nós estamos hoje completando 19 anos juntos, não é, meu 19 amor? aninhos só. É um pouquinho de uma estrada e a gente gostaria de passar um pouco da nossa experiência para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Descomplicando o Casamento. É isso mesmo. Nesse programa você vai aprender o passo a passo, alguns passos, né, meu amor, melhor dizendo, 19, para ser mais exato. 19 passos de como viver bem com seu cônjuge em um casamento sem brigas. É isso mesmo. Nós fizemos uma espécie de um resumo de pontos relevantes que nós aprendemos ao longo dessa jornada, né? 19 anos de convivência. E aí, para trazer vocês para compartilhar desse momento especial, nós resolvemos também passar para vocês esses tópicos aqui, né? Muito bem. Eu sou a Paty. Eu sou o Ilquias. Estamos juntos hoje fazendo 19 anos e gostaríamos de dar boas-vindas a todos vocês. Isso mesmo. O tema de hoje é 19 aprendizados para aprimorar o seu relacionamento conjugal. Exatamente. Para propiciar que vocês cheguem a um casamento sem brigas. Vamos lá, primeiro. Primeira coisa a se fazer, ter um plano é melhor do que não ter plano nenhum na vida a dois. Exatamente. Uma conversa clara muda todo o jogo. Número 3. 2. Não, já é o 3 já. 3. 3. Não basta você gostar e querer bem, você precisa demonstrar que gosta e demonstrar para a pessoa que você está ao lado que você quer bem. Exatamente. Número 4. As mudanças financeiras, tanto para melhor como para pior, vão acontecer. E elas vão influenciar a sua vida de casado. Então, já que isso vai acontecer, se planeje. Tenha um plano. Né? Os lances de conexão emocional, que são aquelas formas que você tem de demonstrar amor ao seu cônjuge, eles precisam ser correspondidos. Quando você corresponde aos lances de conexão emocional do seu cônjuge, você promove intimidade. Quando você gera essa intimidade e lealdade, você também passa segurança e confiança para o seu cônjuge. Exatamente, esse foi o quinto. Sexto, sair do trivial aumenta a admiração mútua, porque você passa a enxergar a pessoa além dos problemas diários. Lembrando que cada um desses pontos, nós conseguimos praticamente resumir o que nós aprendemos a cada ano, né? Então, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano de convivência, a gente foi tentando lembrar, né, gatinha? Hoje a gente fazendo uma espécie de um balanço, a gente conseguiu lembrar alguns pontos que são interessantes para trazer para cá. Próximo ponto, o efeito manada, ele acontece também na vida dos casados e nem sempre esse efeito manada, ele é benéfico para a pessoa que é casada. Se você está num casamento e você não tem referências de bons casamentos, não acompanhe aquelas pessoas que não são referências de bons casamentos. Tenha sempre em mente que você precisa acompanhar pessoas que você admira, porque é nelas que a gente precisa se espelhar. Exatamente. Oitavo ponto. Já é o oitavo, né? Oitavo ponto. Conheça verdadeiramente seu cônjuge e sua vida será muito mais fácil. Saber ouvir é o que eu sempre brinco com a Paty, né? Saber ouvir é uma espécie de superpoder que você pode desenvolver ao longo da sua vida. E aí alguém deve estar se perguntando, e o que é isso? Como que conhecer o cônjuge vai facilitar a minha vida? E é exatamente isso. A partir do momento que você conhece a pessoa que está do seu lado, fica muito mais fácil de falar de forma clara e objetiva e facilitar determinadas conversas que, em outra situação, trariam uma complexidade desnecessária, entendeu? Nono ponto, a comparação da realidade que você vive com o seu imaginário, ela não é real, ela não é justa. Porque quando você tem uma percepção da sua criatividade única e exclusivamente, você ignora determinados pontos que a realidade te apresenta. Então, se você está com seu cônjuge e você não está se sentindo feliz e satisfeito, está vivendo um casamento com brigas, muito provavelmente você vai imaginar uma situação em que você estaria com outra pessoa que às vezes já passou pela sua cabeça ou não, e essa pessoa, ela não tem defeitos, o relacionamento que você
alucina, que você imagina, ele é um relacionamento perfeito, que não tem crise, que não tem brigas, e isso não é real, não é justo com o seu parceiro e nem com você. Exatamente, né? Essa é aquela típica situação, né? Quando você tá namorando, e aí você tá, antes de estar namorando, né? Você tá sem ninguém. Aí quando você tá sem ninguém, você não tem alternativa nenhuma, ninguém te quer. Aí quando você passa a namorar, aí sempre tem alguém te querendo. E aí quando você casa, parece que naquele momento de maior crise, aí tem uma pessoa pronta para ceder um ombro amigo e falar assim, nossa, vem cá, Ilquias, eu só quero te ouvir. Senta e aí, aqui. exato, senta aqui do meu lado, tem o meu ombro aqui para você chorar. Só que na verdade, essa ilusão de que se envolver com uma outra pessoa vai resolver todos os problemas do seu casamento é exatamente uma ilusão. Por quê? Porque quando eu comparo a Paty com uma outra pessoa que eu só conheço o lado bom, a Paty sai perdendo, porque eu conheço o lado bom e o lado ruim. Eu não tenho lado ruim. É verdade, é verdade. É verdade. Principalmente hoje, com 19 anos, né, de convivência. Então, assim, quando a gente faz essa comparação dentro da nossa mente, apesar de parecer uma comparação justa, ela não é justa, né? Porque eu só levo em consideração pontos positivos e negativos da pessoa que eu já conheço. Da outra pessoa, eu só levo em consideração os pontos positivos. Por isso o tópico aqui. É o 10º agora? Isso. 10º. A importância de optar pelo amor, seja em crise ou seja na frente de grandes problemas. Amor é opção. Não é sentimento. Você todos os dias, como casado, tem a opção de acordar ao lado da pessoa com quem você está e optar por dar o seu melhor, por fazer aquilo de bom grado, de bom coração, ainda que muitas vezes te contrarie sua vontade. Exatamente. Porque amor é doação, amor é servir. Isso se aplica muito bem ao casamento. Isso mesmo. 11. Optar por enxergar o melhor do seu cônjuge em momentos sensíveis possibilita você ir além. Isso aqui é impressionante, gente. Porque muitas vezes, a gente sem perceber, a gente começa a olhar o nosso cônjuge como se fosse a pior pessoa do mundo. Então, exemplo, você está naquele momento de crise, você já brigou e tudo, e aí você passa a olhar para aquela pessoa e não consegue enxergar qualidades. E o pior de tudo isso é que, como você não enxerga qualidades, você tende a brigar. Como você briga, você não enxerga qualidades. Então você vai entrando num ciclo, né? num círculo vicioso que não tem saída. Porque o tempo todo, quanto mais você briga, menos você se aproxima, mais você distancia. Quanto mais você se distancia, menos você enxerga coisas boas. Quanto menos coisas boas você enxerga, menos empatia você tem. E o negócio só vai piorando. Então isso aqui foi uma coisa que a gente aprendeu ao longo da nossa jornada e também estudando em alguns livros, que ficou muito claro isso aqui, que era uma coisa que eu falei, não, isso aqui a gente tem que passar para eles. Próximo tópico. Crises e conflitos, eles vão existir no casamento como eles existem em qualquer outra situação. A diferença é que dentro de um casamento há um fator extremamente relevante que é a conexão emocional dos cônjuges. Então, aprendam a lidar com as crises e com os conflitos. É a melhor saída, porque vocês estão nesse relacionamento ou em qualquer outro, eles vão existir. Drene suas emoções da forma correta e haja com inteligência emocional durante a relação. Isso aqui é interessante, porque quando a gente está naquela fase da paixão, né? Ai, me apaixonei, amo de todo o coração, vou casar, vamos ser felizes para sempre. E o interessante é que quando você pensa num conto de fadas, o filme sempre acaba ali, né? No final, que é quando o príncipe e a princesa se encontram e ficam juntos. Só que o filme não relata depois, e aí, como é que vai ser a convivência desses dois? E um problema é que todo mundo sabe que os conflitos acontecem na vida. Só que a gente não faz plano para como resolver esses conflitos. E como a gente não faz plano para resolver esses conflitos, a gente passa a se acostumar com as brigas, ou seja, uma forma ruim de resolver os conflitos, e isso passa a ser seu cotidiano. Por isso que a gente colocou aqui que, já que você tem certeza que os conflitos vão acontecer, se programe, busquem estratégias para resolver esses conflitos da melhor forma, né? Perfeito. Próximo ponto. Permita-se não ser o dono da verdade. Isso aqui é difícil, hein? Isso aqui é difícil. Você colocar a humildade na frente e admitir que o seu cônjuge pode estar certo,
significa que você precisa aprender a ouvir, significa que você precisa estar atento a outras opiniões que possam te trazer uma novidade sobre ou um novo aspecto sobre aquela situação que você não está, que você está vivendo, que você não está enxergando, não é, amor? Exatamente. Engraçado, né? Quando a gente pensa nessa questão de ser dono da verdade, na teoria é muito fácil, né? Quando você fala assim, não, eu sei que eu não sei tudo. Só que na prática isso é muito difícil. Por quê? Porque normalmente nós não temos paciência de ouvir o outro. Então, a Paty começa a falar, e quem conhece a Paty sabe que ela gosta de falar. Só eu. Isso, ela gosta de falar. Então, quando ela começa a falar, você tem que ter uma paciência, um controle para você ouvir aquilo ali. E quando você está ouvindo algo que confirme o que você quer ouvir, ok. E quando a pessoa está falando algo que você fala, não, isso aí não é possível. Não é possível que a pessoa está falando isso. E o interessante é que isso, a gente está dando o exemplo aqui do casamento, né, do cônjuge, mas isso se você for tentar lembrar da última vez que você ficou realmente ouvindo alguém, olha, muito provavelmente você vai ter uma dificuldade. Por quê? Porque a gente não tem o costume de ouvir. A nossa vontade de expressar o que está aqui dentro é tão grande que a gente já corta a pessoa no meio. E aí, é lógico que se eu virar e perguntar, alguém é dono da verdade, todo mundo vai falar, não, eu não, isso aí não é comigo, passou longe. Mas na verdade não é bem assim, Ouvir que é né? bom ninguém, né? Com certeza, né? E quando você se abre para ouvir o outro, você tem a possibilidade de aprender, de crescer. E se você estiver correto, você tem a possibilidade de combater aquele argumento com maior capacidade caso ele venha à tona novamente em outra situação, porque você conseguiu digerir aquela informação que a pessoa te passou para você poder transformar aquilo num raciocínio e expor sua opinião. Com certeza. E aí eu repito, ouvir é um superpoder que pode ser desenvolvido ao longo da relação. E brigar. Ninguém briga sozinho, tá, casal? É isso mesmo. A gente sempre tem que lembrar disso aqui, porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas fulano de tal ficou brigando sozinho. Brigar, a briga mesmo, para poder acontecer, tem que ter pelo menos dois. Então, um está de cabeça quente. É o Ilquias, é a Paty. Viu que não vai ter como conversar, não vai ter como resolver aquilo de forma saudável? Olha, vou ao banheiro, vou beber uma água, vamos dar uma pausa, vamos fazer alguma coisa. Mas não adianta insistir naquilo ali. Por quê? Porque senão vai sair uma briga que é desnecessária, que tem como ser evitado, né? Muito bem. E assim, o casal que tá vivendo um ciclo de brigas, a indicação nossa, a dica prática é aprenda a romper com o comum. Brigar muitas vezes é comum, a gente vê muitos casais brigando e passando por essa dificuldade. Mas livre-se disso e rompa com esse comum. Não é porque é comum que aquilo ali é o aceitável, que é o melhor para você e para o seu cônjuge. Então, se ninguém se move, mova-se você. Se ninguém te ajuda, ajude você, seja o ajudador você. Você vai modificando aos poucos a percepção do seu cônjuge sobre você a partir do momento que você muda a sua própria conduta diante da situação. Com certeza, perfeito. Olha, mandou bem aí. Perdoar. Quer falar isso aqui ou eu posso falar? Pode. Perdoar não é igual a trocar de roupa. E isso aqui é interessante, que eu estava falando com a Paty. Muitas vezes a nossa percepção sobre o perdão, apesar de todo mundo falar, né, perdoa, tem que perdoar, muitas vezes a nossa percepção do perdão é como se fosse um corte de cabelo. Eu tô com um fio branco aqui, o que eu faço? Vou lá, pego a pinça e arranco. Pronto, perdoei. O meu problema foi retirado com a pinça, com essa precisão cirúrgica e rápido assim. Só que na verdade, e aí esse exemplo eu até confirmei com a Paty, o perdoar está muito mais ligado ao deixar a mulher quando pinta o cabelo, vamos supor, pintou o cabelo de loiro, e ela quer voltar à cor natural. E aí eu já tinha conversado com a Paty, ela explicando, não, quando quer deixar o cabelo da cor natural, você tem que deixar o cabelo todo crescer, para aos poucos você ir cortando nas pontas, né, até aquela tinta sair. Pense nessa situação. Quando você vai deixando o cabelo crescer, o tempo todo ainda está presente a cor que você não quer mais. Só que você tem que esperar. Você tem que esperar. Só que aos poucos, aquele espaço que era tão grande, né, o loiro ou o preto, o roxo, seja lá qual for, vai diminuindo. E é a mesma questão do perdão. Aquela situação que era tão difícil de lidar passa a ser cada vez mais fácil. Mais fácil. É lógico que, a partir do momento que você se propôs a perdoar,
você demonstrou arrependimento, conforme aquelas 5 linguagens do perdão, né? Qual agora? 16º ponto. É preciso desenvolver inteligência emocional mesmo quando você se sente ansioso ou ansiosa durante a sua relação. Porque as dificuldades, as crises que vão surgindo, muitas vezes as brigas que estão ali instaladas, elas geram uma insegurança no casal e tornam o casal ansioso. Então, mesmo você estando ansioso ou ansiosa, você precisa controlar suas emoções para você poder gerir melhor o seu relacionamento. Quando você faz isso, você torna os seus sentimentos mais sólidos e você não fica... você não chega a ser levada por aquilo que você está sentindo naquele momento, mas por todo o contexto que envolve a relação de vocês. Muito bom. Qual é agora? 17º. 17º. Não é preciso esperar o problema crescer para aprender a resolvê-lo. Isso aqui também, na hora que a gente estava fazendo, eu falei, isso aqui é muito legal. Por quê? Porque às vezes, e aí eu vou falar justamente para os homens, normalmente nós homens, nós observamos como tem um determinado problema. Aí na hora a gente pensa bem assim, esse problema é de vida ou morte? Não, não é. Então daqui 6 meses estarei pronto para resolvê-lo. Não é verdade, amor? Então assim, só que qual o problema disso? O problema é que muitas vezes esses problemas, essas situações vão se tornando sensíveis, vão gerando elas geram uma... Como é que eu posso dizer? Elas geram uma gravidade desnecessária porque elas não foram tratadas no momento devido. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Imagine que a Paty tenha ciúmes. No primeiro momento que eu percebi que ela tem ciúmes, o que é o melhor a fazer? Ignorar? Fingir que nada está acontecendo? Não. A melhor coisa que eu posso fazer é o quê? Eu já chamo a Paty para conversar, porque a partir do momento que eu converso com a Paty, eu evito que aquilo cresça. E aprendo também quais são as peculiaridades que ela tem em relação àquele determinado tema. Só que nós normalmente fazemos o quê? Não. A gente vai empurrando com a barriga, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E aí, em um determinado momento, a Paty simplesmente explode, porque aquilo já se tornou insustentável. Enquanto poderia ter sido resolvido de forma muito mais simples. Surpresas sempre são boas durante os anos de relacionamento. Com o passar dos anos, as surpresas elas precisam ser mantidas. Aquele gostinho saboroso que tinha no início da relação do cônjuge, que era na época namorado, chegar com uma flor, te chamar para um piquenique, te chamar para o cinema, não pode ser perdido durante os anos de relacionamento. Quando você faz esse tipo de ação, você aumenta a intimidade do casal, aumenta o tempo de convívio do casal e isso gera uma aproximação profunda. Exatamente. Eu costumo dizer que não há limites para o exercício de bons hábitos. Então, basta lembrar dessa frase. Os bons hábitos, eles não são limitados a uma determinada época. Ah, não, eu só posso fazer isso, só podia fazer isso aqui na época do namoro. Ah, não, só podia fazer isso aqui quando noivos. Não. Ah, não, só no início do casamento, depois... Não, continue fazendo. Os bons hábitos, eles tendem a dar bons frutos, né? E quando a gente fala de surpresa, a gente não está falando de surpresas caras. É claro que, hora ou outra, uma surpresa mais elaborada é interessante. Ah, é um presente de anos de namoro, ou anos, né? Porque a gente ainda tá casado, mas a gente ainda comemora anos de namoro também, né, amor? Com certeza. Então, assim, uma lembrança do dia que vocês se casaram pode ser um presente mais elaborado, mas há determinadas surpresas que são super agradáveis de você receber no seu dia a dia. Ah, você está com pressa, você não vai ter tempo para almoçar, o seu cônjuge manda uma marmita para você, compra um lanche para você, te leva uma rosa do jardim. Então, são coisas que apimentam a relação e vocês nem percebem porque são muito simples e o detalhe está no simples. Com certeza. Qual o próximo? 19º. 19º. É necessário preocupar-se em realizar sonhos do cônjuge, em sonhar junto e em valorizar o esforço do outro. Isso aqui também é muito legal, né? Porque com o passar do tempo, a gente acha que lutar pelo sonho é simplesmente estar do lado. E aí há um pequeno engano nessa afirmação. Porque muitas vezes eu posso estar do lado da Paty sem levar em consideração os sonhos, as metas dela. E é interessante para o casal, principalmente para um casal que busca ter um casamento sem brigas,
é interessante ele sempre fazer parte do planejamento, fazer parte do passo a passo para se alcançar aquela determinada meta, fazer parte das fases que vão sendo vencidas até se alcançar aquele determinado sonho. Por quê? Porque se eu me ausento durante todo esse processo, quando a Paty chegar aonde ela sonha, aonde ela almeja, a Paty que vai estar chegando aqui vai ser uma Paty nova, vai ser uma Paty diferente. E muitas vezes a minha ausência ao longo desse trajeto vai gerar um distanciamento que eu não vou conhecer a Paty que está chegando. E aí que isso acontece muito quando? Quando vem o primeiro filho. Por quê? Porque a mãe se torna mãe muito antes do pai. Porque a mãe já começa a ter a vivência, né, da maternidade muito antes. E o homem fica ali sendo um terceiro da relação, esperando o momento para realmente poder fazer parte. E isso não só na questão da maternidade, mas também da evolução profissional. Muitas vezes você, no nosso caso, por exemplo, quando eu conheci a Paty não tinha passado um concurso, não era advogada, não tinha todas as especializações que ela tem. Imagine se eu tivesse parado lá atrás com eu conheço a Paty de 16 anos, 17 anos. Imagine se eu tivesse parado lá atrás. A Paty de hoje, que fala 2 idiomas, advogada, com especialização, como que nós conseguiríamos conversar? Né? Não é verdade? Ficaria muito distante. Toda realização de sonhos impõe desafios. Então, se você se ausenta no momento do grande desafio, você não consegue acompanhar quem seu cônjuge está se tornando ao longo da jornada. Fica difícil mensurar, né? Porque se eu não sei o tamanho do desafio que você enfrentou, quando eu vejo a emoção gerada por ter... conquista, né? Pela conquista, eu não sei. Eu falo, não, isso aí pode ser um exagero. Só que, na verdade, se eu estiver acompanhando, né, o passo a passo, as dores, as noites mal dormidas, as dores, as lágrimas derramadas, fica muito mais fácil de também dar esse valor, né, de vivenciar o mérito, né, recebido. Né? Qual outra agora? Nós concluímos 19, mas nós vamos fazer um bônus aqui. Porque é um casal que fala pouco, gente. 20º ponto que nós anotamos. O seu serviço, ele não pode ser mais importante que a sua família. Sua família, o seu esposo, sua esposa são sua família, ainda que vocês não tenham filhos. Então, a sua família deve ser sua prioridade. A nossa família é a célula mais importante de uma sociedade. Com certeza. É ali que as pessoas veem os meus defeitos, os meus acertos, os meus erros, as minhas mazelas e as minhas maravilhas. É com eles que eu divido cada momento do meu dia, cada pedacinho meu. Então, a minha família deve ser prioridade na minha vida. As outras coisas são secundárias. Ali é que está o meu pilar. Com certeza. 21º. Balanço funciona não apenas no comércio. Aí alguém deve estar pensando, que balanço é esse, Uquias? Normalmente as lojas fazem um balanço, né? Elas verificam como está o estoque, elas fazem, é um período que fecha para fazer uma certa contabilidade, para verificar qual foi o ganho durante o ano. E isso no relacionamento também é interessante. Você poder fazer um check-up do seu relacionamento, você verificar como o seu relacionamento anda, é muito interessante. E eu sempre brinco, né? Eu falo com os meus amigos que eu tenho esse costume para que um dia eu não chegue, né? Para que um dia eu não chegue e seja surpreendido. É lógico que é uma brincadeira, mas o que tem por trás dessa brincadeira? É que a percepção que eu tenho do casamento e a percepção que a Paty tem do casamento, muitas vezes podem ser percepções diferentes, apesar de estarmos vivendo o mesmo fato. E o momento. E o mesmo momento. E isso é interessante. Só que ao mesmo tempo preocupante. Ou seja, eu posso estar achando que o nosso casamento está supimpa, né? Não sei se as pessoas falam mais supimpa, mas está às mil maravilhas, e a Paty está falando assim, nossa, eu não aguento mais, não suporto mais. E como que a gente verifica isso? Simples. Você simplesmente pergunta para a pessoa. Só que você não vai perguntar isso no meio da briga, né? Ah, tô brigando, tô discutindo. E aí, o que você tá achando desse relacionamento? Né? Sejamos sinceros. Não é o melhor momento. Você não vai brigar com o garçom quando ele vai trazer sua comida. Né? Você não vai
buscar uma opinião sincera no momento onde as emoções tomam conta da gente. Então, o que você vai fazer? Pegar um determinado dia, normalmente a gente faz no final do ano. No final do ano você faz o quê? Você junta, vai para um lugar que seja um lugar neutro ou positivo, né? Na melhor das hipóteses, e lá vocês vão passar a limpo determinadas coisas, verificar quais são os pontos sensíveis, como que o outro tem enxergado o próprio casamento, como que você também tem enxergado o casamento, para você poder passar esse feedback também. Então nada mais no lugar de falar balanço, é um check-up, né? Com uma lista sobre como anda seu relacionamento na visão dos dois, para que vocês possam fechar um alinhamento, né? Fazer um alinhamento para o próximo ano, né? Perfeito. Aquilo que você pensa sobre o seu cônjuge tem relevância ainda que você não verbalize. Vocês já viram aqueles casais que alguém elogia um dos pares e o outro fica? Gente, que situação desagradável, porque você não verbalizou, mas você já tem uma impressão tão negativa do seu cônjuge que você alimenta muitas vezes uma realidade que ela não existe. Porque quanto mais você pensa negativamente sobre o seu cônjuge, mais defeitos você enxerga, você não passa a ver mais qualidades, tudo que ele faz você critica, tudo que ele faz não presta, é negativo, é ruim, né, amor? Com certeza. Isso aqui, eu sei que eu fico falando toda hora que isso aqui é impressionante e tudo, mas é porque a gente leva um certo tempo para aprender determinadas coisas. E aí, quando eu dou essa ênfase sobre determinados pontos, é que eu gostaria que alguém tivesse me falado. Porque às vezes você leva tanto tempo para aprender determinadas coisas que podem ser resumidas numa frase, igual essa aqui. Às vezes a gente acha que a nossa mente é um campo que eu posso fazer o que eu quero. Não, aqui eu penso qualquer coisa. Então, exemplo, não vou falar nada contra a parte, mas aqui dentro eu posso massacrá-la. Aqui dentro eu posso pensar o que eu quiser. Só que tem um problema nisso aí. O problema é o quê? É que eu vou alimentando meu cérebro com determinadas informações, ainda que inverídicas. Só que quando eu for tomar uma determinada decisão, ou quando eu for interpretar algo que a parte fala, o meu cérebro não vai fazer uma distinção. Não, naquele dia pensamos mal da parte porque estávamos chateados. Não, ele vai falar bem assim, não, a parte é aquilo mesmo. Como a parte é aquilo mesmo, eu não vou levar em consideração o que ela está falando agora. Pensemos aqui, vamos dar um exemplo. Imagine uma determinada pessoa que enxergue que seu cônjuge é um mentiroso. Essa pessoa nunca falou para o seu cônjuge, mas ela pensa, não, o meu cônjuge é um mentiroso. E ela só tem aqui dentro guardado. Perceba que a chance dela interpretar algo que o cônjuge fale como uma mentira é maior. Agora imagine outra situação. Se eu penso que a Paty só fala a verdade, quando ela for me falar algo que gere uma dúvida em mim, devido ao afastamento de um determinado fato, ainda assim vai ficar mais fácil, né, nessa situação, vai ficar muito mais fácil que eu acredite na Paty, né? E a própria possibilidade de você enxergar o seu cônjuge com boa fé. Exato. E quando eu acredito, não sei se a gente já postou esse vídeo, quando a gente acredita, a confiança que a gente coloca no relacionamento facilita a comunicação. E quando você facilita a comunicação, esse facilitador ele tem um peso muito grande no meio dos conflitos. E aí fica muito mais fácil você evitar uma briga e simplesmente resolver por meio de uma discussão, né? Muito bem. Cada cônjuge tem o seu tempo. Espere o seu cônjuge despertar da mesma forma que um dia você despertou, porque muitas vezes o que acontece? Os cônjuges eles passam por situações diferentes, em momentos diferentes da vida, né? E às vezes eles passam por situações iguais também em momentos diferentes da vida. E muitas das vezes esse cônjuge, um ou outro, né, no caso, não tem sequer maturidade suficiente para lidar com aquela situação. E o outro tenta impor, tenta mostrar uma verdade, uma solução, uma saída que aquele cônjuge não enxerga, simplesmente porque ele não está num momento de ter despertado para aquela novidade de vida. Então, quando você gerencia a sua paciência, você também dá estabilidade emocional para o seu cônjuge que ainda não foi despertado para aquela situação específica. Com certeza.
E é interessante isso, vou dar um exemplo para ficar, né, ficar mais palpável, vamos por assim dizer. Normalmente os casais têm uma diferença de idade, né? Aqui no caso a Paty é 4 anos mais velha que eu. Não é isso não? Errei. Então assim, então no caso da Paty, a Paty é 4 anos mais velha que eu. A Paty, vamos supor, ela chegou aos 26 anos agora e por ter chegado aos 26 anos, ela chegou a uma determinada conclusão. Seja uma questão filosófica, seja uma questão, uma teoria conspiratória que ela resolveu na vida dela, viu que aquilo não é mais verdade, seja qualquer assunto, independente do assunto. Ela chegou à conclusão aos 26 anos. Aos 26 ela chegou a esse determinado ponto. Eu estou com 22. Não adianta ela tentar me forçar agora a alcançar o mesmo resultado, ou chegar à mesma conclusão que ela chegou aos 26. É lógico que ela tentar fazer isso, ok, né? Faz parte da troca, né? Troca de informações, troca de conclusões, troca do enriquecimento que a gente tem quando a gente vai trocando experiências. Isso aí é normal. O que não dá é ela exigir de mim agora que eu chegue à mesma conclusão dela com uma diferença de 4 anos. É lógico, e o que é, mas muitas vezes isso funciona. É verdade. Eu só estou dando um exemplo que muitas vezes a gente leva um determinado tempo, a gente tem que passar por um determinado processo para chegar à mesma conclusão que aquela pessoa chegou. Porque ela não chegou aos 22 anos a determinada conclusão. Ela só chegou aos 26. Pode ser que eu também chegue só aos 26. E é interessante, dentro da lógica conjugal, a gente conseguir enxergar isso. Porque a partir do momento que eu enxergo isso, fica muito mais fácil eu não me irritar com a ingenuidade, entre aspas, daquela pessoa. Porque às vezes não é ingenuidade, é simplesmente uma diferença de time, né? Para a pessoa chegar à mesma conclusão que você chegou. Paciência, lealdade, gentileza são sempre bem-vindas na relação, inclusive em situações como essa, né, Com certeza, amor? Com certeza. Que aí, esse? Noção de legado. Uhum. Quando nós partimos, a única coisa que resta de nós nessa terra são as memórias de quem você foi para sua família, para os seus amigos, na sua convivência profissional, na sua convivência social de forma geral. Então, desenvolver a noção de legado, de como que você quer que as pessoas contem a sua história no dia que você partir, como que as pessoas vão te enxergar, como que os seus filhos vão te enxergar, como sua família, seus amigos vão te enxergar, é extremamente importante. Isso corrige o curso, muitas vezes, de uma relação. Às vezes você está passando por uma relação que é cheia de brigas, de desavenças, de falta de confiança e você pode mudar essa situação. Você pode mudar essa situação para beneficiar o seu cônjuge, para te beneficiar e para beneficiar a sua história. Como que a sua história vai ser contada daqui a alguns anos? Como que você gostaria de ser lembrado no dia que você partir? Essa é uma boa reflexão que a gente deixa aqui para vocês, porque a noção de legado, ela pode mudar todo o curso de uma vida. Com certeza. E aí, para finalizar, só para dar um exemplo, pense no seu tataravô. Pense nele agora. Tente lembrar o que ele fazia na mesma idade que você tem hoje. Conheceu, né? Muito provavelmente você não sabe o que ele fazia nessa mesma idade. Só que no nosso caso, seremos os primeiros tataravós com uma vida praticamente toda documentada nas redes sociais, seja no Twitter, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no YouTube, em todas as redes sociais. Os nossos bisnetos, tataranetos, terão acesso a boa parte da nossa vivência. E o nosso exemplo não será um exemplo contado, né, de pai para filho, né, e assim sucessivamente. Ou seja, porque muitas vezes quando a gente vai contar essa história, o telefone sem fio tende a amenizar determinadas coisas. Só que agora, com o registro, com um documentário vivo, né, que é a rede social da nossa vida, que é um documentário que está totalmente impresso aqui agora, né, assim, igual agora a gente está gravando, o nosso neto, o nosso bisneto, o nosso tataraneto, ele vai poder consultar e verificar como o Ilquias e a Paty se tratavam. Como o Ilquias e a Paty lidavam com determinados problemas. Como o Ilquias e a Paty viviam sem ter brigas, ou como o Ilquias e a Paty lidavam com os conflitos no casamento deles.
E aí cabe a nós, frente a essa nova situação, que é a situação de um documentário, né, onde tudo fica registrado, percebermos que hoje nós podemos ir atrás de determinadas informações que antes não eram tão comuns e, que é, por exemplo, o intuito desse nosso perfil aqui, obter informações que antes só eram passadas em determinadas famílias. Ah, não, tal família tem um relacionamento que pode ser utilizado como exemplo. Ah, não, se você não tivesse acesso a essa família, acabou. Agora você tem acesso às redes sociais, onde você consegue ir lá e pegar a informação ali, viva, né? E resolver um determinado problema que no futuro, quando seu bisneto, tataraneto, tiver esse mesmo problema, ele vai falar, ah, não, o meu avô, o meu bisavô, o meu tataravô já fez isso, vamos lá dar uma consultada. Não é verdade, gatinha? Perfeito, essas são dicas práticas que a gente fez aqui, um apanhado geral de 19 anos de convivência. Isso. E a gente espera muito que tenha ajudado pelo menos um casal aí, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Não deixe de nos acompanhar no YouTube, lá tem outros vídeos, inclusive tem um vídeo falando qual é a relação da corrida presidencial com o seu casamento, não é, amor? É isso mesmo. Nós temos vídeos lá falando sobre perdão, vai lá dar uma conferida, vai que te ajuda. É isso mesmo, pessoal, muito obrigado. Curte e compartilha. Foi só para dar compartilhar com vocês um pouco da nossa alegria de estar convivendo há tanto tempo assim. Essa é a nossa comemoração de 19 anos. Exatamente. Nós decidimos dividir isso com vocês, tá bom? Exatamente. Beijão, até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.